Há expedientes que se leem em minutos, e há expedientes que inquietam justamente porque parecem simples demais. O caso de Yu Menglong pertence à segunda categoria, não porque faltem papéis, mas porque o que existe foi escrito para fechar portas, não para abri-las. Se hoje esse caso volta a se acender, não é por teorias, mas por algo mais frio, aquilo que os documentos não explicam. No episódio anterior, falamos de arquivos vazados, de cronologias comprimidas e de um rastro administrativo que sugere a existência de anexos. Hoje vamos ao que é mais incômodo: as zonas em branco, as frases calculadas, as mudanças de tom, os vazios de responsabilidade e os detalhes que deveriam estar, mas não estão. Porque quando um expediente parece limpo demais, a pergunta correta não é o que ele diz, e sim o que foi retirado para que ele dissesse isso. A primeira coisa que falta é o antes. A documentação pública tende a começar quando tudo já aconteceu, como se o contexto não importasse. Não há uma reconstrução clara dos dias anteriores. Não há uma cronologia humana. Não há explicação sobre o clima profissional. Não há rastreabilidade emocional. Apenas um salto direto para o ponto final. E esse salto é polêmico, porque em qualquer caso sensível, é no antes que aparecem os sinais, os alertas, as mudanças de rotina, os atritos internos e as decisões difíceis. Aqui, ao contrário, o antes foi reduzido a palavras genéricas: esgotamento, descanso, ajuste, revisão, acompanhamento. Termos que soam neutros, burocráticos, mas que, em conjunto, desenham pressão sustentada. O polêmico não é que essas palavras existam. O polêmico é que existam sem ações registradas que expliquem como foi atendido aquilo que essas palavras estavam sinalizando. Segundo o vazio, as pessoas viram cargos. Em vez de nomes, aparecem funções. Em vez de relações, aparecem organogramas. O expediente fala de equipe, representação, gestão, coordenação, comunicação, mas não explica quem tomou cada decisão nem por quê. E essa despersonalização não é inocente. Quando se elimina as pessoas do relato, dilui-se a responsabilidade. Em um caso que comoveu milhões, essa diluição é sentida como uma segunda ferida. Terceiro vazio: o critério. Os documentos mencionam reuniões, coordenações internas e mudanças de agenda, mas raramente explicam o motivo. Por que se decidiu uma coisa e não outra? Por que se agiu com rapidez em alguns pontos e com silêncio em outros? Por que certas perguntas foram respondidas com frases curtas e outras foram evitadas? A ausência de critério documentado é um sinal vermelho, porque um expediente sério não apenas enumera fatos. Ele justifica decisões. Quarto vazio: a comunicação interna. Existem indícios de que houve trocas, porque se registram revisões, aprovações, alinhamento de mensagem e consistência. Mas os conteúdos não são incluídos. Não sabemos o que foi discutido, o que foi advertido, o que foi proposto, o que foi descartado. Vê-se a moldura, mas não o quadro. E isso abre uma polêmica inevitável. Se o objetivo era transparência, por que deixar de fora justamente aquilo que explica o sentido das decisões? Para entender este ponto, convém pensar em como se redige um expediente quando o que se busca é fechar. Selecionam-se fatos, ordenam-se, recorta-se a complexidade e minimizam-se as perguntas. O resultado soa sólido, mas só porque a realidade foi filtrada. Por isso este episódio não foca no que se diz, e sim no que não se diz. Porque as omissões, quando são consistentes, também são informação. Aqui vem 7 perguntas que os documentos não explicam, e que, por isso, continuam se multiplicando nas redes. Primeira: quem foi o responsável final por validar a cronologia pública? Em crises sensíveis, sempre existe um último aval. Esse nome não aparece. Aparece uma cadeia de aprovações sem rosto. Segunda: que protocolos foram ativados e quem decidiu quando eles terminavam? Menciona-se protocolo, mas não o alcance. Não se explica se houve revisão independente
ou apenas revisão interna. Terceira, porque algumas horas-chave são resumidas em uma linha. A síntese pode ser normal, mas quando o caso é delicado, sintetizar demais é interpretado como ocultar. Quarta, que avaliação foi feita sobre o entorno profissional imediato? Se havia pressão, ela foi reconhecida formalmente? Se foi reconhecida, por que não foi contextualizada? Quinta, o que foi feito com os alertas internos? Há notas sobre desgaste, mas não há rastro de medidas estruturais. Falta o e então. Sexta, que partes do expediente são reservadas por privacidade e quais são reservadas por conveniência? A privacidade é legítima, mas também pode ser usada como escudo. Os documentos não delimitam essa fronteira. Sétima, por que o público recebeu um relato técnico frio e rápido? O tom é uma decisão estratégica, e aqui o tom parece desenhado para neutralizar, não para explicar. Se você está acompanhando esta série por respeito e memória, e não por morbidez, peço algo muito simples. Fique até o final. Lá aparece o detalhe que muda a leitura de tudo, e se sentir vontade, deixe um comentário breve. Isso ajuda para que esta análise não se perca no meio do ruído. Agora falemos do silêncio como ferramenta. Existem silêncios que são humanos, mas também existem silêncios que são administrativos. Quando um caso é gerenciado, o silêncio é planejado. Quem fala quando, com quais palavras e quais palavras jamais são pronunciadas. E nos fragmentos vazados aparecem sinais desse tipo de gestão. Não comentar, redirecionar, evitar interpretação, manter consistência. Essa última expressão, consistência, é especialmente polêmica. Na linguagem de crise, consistência da mensagem significa uma coisa: manter uma versão estável para impedir que surjam versões alternativas. Não é ilegal. É comum. Mas em um caso sensível, essa prática desloca o foco da verdade para o controle do relato. E aí o público reage, porque sente que está sendo convidado a crer, não a compreender. Outro ponto que os documentos não explicam é a perfeição do relato. Em investigações reais, mesmo as mais sólidas, existem nuances e contradições, versões diferentes, pequenas discrepâncias, dúvidas razoáveis. Aqui, tudo parece se encaixar com uma precisão conveniente demais. Essa coerência excessiva costuma ser sinal de edição. Não necessariamente de falsificação, mas de seleção. Escolher qual versão fica e qual desaparece. E essa escolha é narrativa. A isso se soma mais um vazio: a ausência de acompanhamento posterior. Uma vez fixada a versão pública, não há rastros de auditoria externa nem de avaliação independente. Não existe um "vamos revisar isso com terceiros". Há encerramento. E o encerramento, quando chega sem explicação extensa, é percebido como conveniência. Também falta algo elementar: o direito de perguntar. Houve comunicados, sim, mas comunicados genéricos. Frases que encerram sem explicar. E cada vez que se respondeu com generalidades, o público sentiu que lhe pediam para chorar, mas não para perguntar. Como se perguntar fosse falta de respeito. E não é. Perguntar com cuidado é buscar sentido. Chegamos então ao núcleo deste episódio: os anexos mencionados. Em vários fragmentos aparecem referências a material complementar, revisão adicional, relatório anexo, nota de verificação. No entanto, esse material não está disponível publicamente. Não se explica se foi descartado, se foi arquivado, se foi considerado irrelevante, ou se foi reservado por um motivo específico. Apenas é mencionado, e uma menção sem acesso é uma ausência verificável. Aqui entra a rastreabilidade. Se um anexo existe, alguém o produziu. Se alguém o produziu, alguém o recebeu. Se alguém o recebeu, alguém o avaliou. E se alguém o avaliou, alguém decidiu o que fazer com ele. Os documentos que temos não explicam essa cadeia, ou seja, não explicam quem teve o poder de selecionar a versão final. E quando o público percebe seleção, surge a palavra que ninguém quer ouvir: edição. Aqui vem a virada. Ao comparar diferentes fragmentos,
vários observadores notaram diferenças de estilo dentro do mesmo pacote documental, mudanças de vocabulário, transições abruptas, sessões polidas demais ao lado de outras mais cruas. Isso sugere intervenção editorial posterior. Alguém ajustou o texto para que soasse uniforme. E onde há edição, há intenção. Plot twist final. E por isso pedi que você ficasse até o fim. Em um dos registros, a referência ao anexo aparece acompanhada de uma palavra que não deveria estar ali se tudo fosse simples arquivo. Substituído. Não diz por quê, não diz por qual versão, não diz quando. Apenas substituído. Isso implica que houve uma versão anterior e outra posterior. Ou seja, o expediente não foi apenas compilado, foi modificado. Se foi modificado, a pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser por que precisaram ajustar a história depois. Esse é o ponto em que o caso se reabre de verdade, porque já não falamos de rumores, falamos de processo. E o processo, quando é editado, deixa marcas. Mas ainda falta o mais polêmico. O que acontece quando um expediente editado se cruza com o comportamento de um sistema? Porque um documento pode ter lacunas por erro, um sistema tem lacunas por desenho. E aqui as lacunas se repetem sempre no mesmo lugar, onde seria necessário explicar responsabilidades, decisões e critérios. Comecemos pela cronologia. Os documentos públicos costumam usar datas fechadas, mas evitam a sequência. Apresentam pontos isolados, não o filme completo. Por que isso importa? Porque numa sequência se vê a lógica. O que ocorreu primeiro? Que reação veio depois? Que decisão mudou o rumo? Em pontos isolados, ao contrário, tudo parece inevitável. E quando algo parece inevitável, deixam de existir perguntas. Essa é a polêmica. Um relato por pontos é um relato que reduz perguntas. Nos fragmentos vazados, observam-se marcas típicas de resumo executivo. Frases que parecem desenhadas para que um leitor feche o arquivo com uma conclusão rápida. Os procedimentos foram seguidos. Não há indícios de a coordenação foi mantida. O problema é que um resumo executivo não substitui a evidência, apenas a empacota. E aqui a evidência central, os anexos e as comunicações internas, não está. Depois há a questão das testemunhas indiretas, pessoas que não são testemunhas de um fato pontual, mas testemunhas de um processo. Em qualquer organização, sempre há quem veja sinais. Assistentes, equipe de logística, pessoas de agenda, equipes de imprensa, coordenação. Essas vozes aparecem? Não. Menciona-se equipe como conceito, mas o detalhe é apagado. Polêmico novamente. Sem vozes, não há nuances. Sem nuances, a história soa perfeita. E uma história perfeita raramente é verdadeira na vida real. Outro silêncio que os documentos não explicam é o dos incentivos. Em crises de reputação, os incentivos são claros: minimizar ruído, evitar tendência, proteger contratos, cuidar das relações com mídia e patrocinadores. Nada disso é afirmado oficialmente, mas se deduz pela linguagem e pela velocidade. E quando se deduz, surge a suspeita de que o que se protegia não era apenas a privacidade, mas o ecossistema completo. Aqui entra um ponto delicado, mas necessário: a diferença entre respeito e controle. O respeito protege a memória e a dignidade. O controle protege a narrativa. Os documentos, pelo tom e pelas omissões, parecem se mover mais na direção do controle. E isso é o que acende as pessoas. A sensação de que uma história foi administrada como se fosse uma marca. Também há um vazio na gestão do luto público. Em casos assim, o normal é oferecer espaços mínimos de esclarecimento, uma linha do tempo oficial detalhada, um documento explicativo, respostas a dúvidas comuns. Aqui, o que houve foi silêncio e frases genéricas. Por quê? Os documentos não explicam. E quando não se explica, o público imagina. Às vezes imagina errado, sim, mas a causa raiz é a ausência de clareza. Agora, falemos de algo que quase ninguém menciona: o efeito da tradução. Milhões de pessoas acompanharam o caso de fora, lendo traduções e resumos feitos por fãs.
Isso cria duas coisas ao mesmo tempo: solidariedade global e ruído inevitável. Um sistema que teme o ruído costuma preferir mensagens curtas, porque mensagens curtas se traduzem com menos variações. Você percebe o padrão? Mensagens curtas, tom técnico, encerramento rápido. Tudo facilita o controle do relato internacional. Polêmico, sim, mas lógico. E aqui aparece outro sinal inquietante: a repetição de certas fórmulas. Quando documentos diferentes usam as mesmas expressões, sugere-se que existiram modelos ou roteiros. Em PR, isso se chama alinhamento. Em um caso sensível, esse alinhamento é percebido como imposição. Os documentos não explicam se essas fórmulas nasceram da necessidade de clareza ou da necessidade de uniformidade. A diferença é enorme. Se você chegou até aqui, talvez se pergunte: e o que se pode pedir sem cair em acusações? Pode-se pedir algo muito concreto: transparência procedimental. Não nomes, não culpas sem provas. Procedimento: quais anexos existiram? Quais foram publicados? Quais foram arquivados? Que critérios foram usados? Quem aprovou a versão final e com base em quê? Essas perguntas não atacam, elas organizam. Mas ainda há uma camada mais polêmica: o conceito de versão. Em vários pacotes documentais, além da palavra substituído, aparecem marcadores de revisão: V2, atualizado, corrigido, final. Isso é normal em qualquer documento de trabalho. O anormal é que essas revisões existam em um expediente que publicamente é apresentado como se sempre tivesse sido um só, sólido e definitivo. Se houve V2, houve V1. E se houve V1, alguém decidiu que V1 não deveria circular. Em investigações corporativas, quando se substitui uma versão, costuma ficar um arquivo de backup. E aqui vem a segunda virada. Em uma nota marginal, quase invisível, menciona-se backup no servidor. Não diz qual, não diz quem tem acesso, não diz sob qual política, mas menciona. O que isso significa? Que existe a possibilidade de que o expediente completo, com anexos e versões anteriores, não esteja perdido, mas guardado. Isso muda completamente o cenário. Porque já não falamos de não dá, e sim de não foi mostrado. E se não foi mostrado, a pergunta deixa de ser técnica, torna-se ética. Antes de encerrar, há um ponto que costuma passar despercebido e é altamente polêmico: a diferença entre informação e explicação. Um documento pode informar sem explicar. Pode dizer, foi feito X, sem dizer por que X era o correto. Pode afirmar, não há indícios, sem mostrar o que foi revisado para concluir isso. E pode dizer procedimento cumprido, sem descrever o procedimento. No caso de Yu Menglong, os documentos informam em cápsulas, mas evitam explicar. Essa ausência de explicação tem consequências. A primeira é que o caso vira terreno fértil para vazamentos não verificáveis. A segunda é que os fãs acabam fazendo o trabalho que as instituições não fizeram. Traduzem, comparam, ordenam, tentam reconstruir. E a terceira é que qualquer pequeno rastro, um código, uma palavra marginal, ganha um peso gigantesco porque o expediente oficial deixou-o vazio. Por isso é importante separar o verificável do emocional. Verificável: existem referências a anexos. Verificável: existem marcadores de revisão. Verificável: aparece a palavra substituído. Verificável: menciona-se um backup. Emocional: as interpretações sobre motivos. Aqui estamos trabalhando sobre o primeiro. E o primeiro basta para sustentar uma conclusão incômoda: o expediente público não está completo. Um exemplo de economia de detalhes é quando se evita nomear processos. Diz-se, foi revisado, mas não se diz o que foi revisado. Diz-se, foi coordenado, mas não se diz quem coordenou. Diz-se, foi informado, mas não se diz a quem, nem com que informação. São frases que soam formais e tranquilizadoras, mas deixam intacta a dúvida. E aqui chega a última peça polêmica: o duplo público. De um lado, o público local que recebe mensagens no idioma original.
com um contexto cultural específico. De outro, o público internacional que recebe mensagens traduzidas e fragmentadas. Um sistema que quer encerrar rápido costuma priorizar o público local e deixar que o internacional se desgaste com o tempo. Mas este caso não se desgastou, ele se manteve. E essa persistência sugere que as omissões foram visíveis demais até para quem estava longe. Com isso, a conclusão deste episódio é clara. Aquilo que os documentos não explicam é exatamente o que o público precisa para descansar. Não morbidez, não espetáculo, explicação, procedimento, critério, responsabilidade. Se o expediente completo está em backup, a única saída ética é um esclarecimento procedimental que responda ao básico. Até lá, cada novo vazamento, cada novo rastro, continuará reabrindo a história. E lembre-se da virada. O problema não é apenas o que aconteceu. O problema é que, segundo os próprios rastros do expediente, a história foi reescrita pelo menos uma vez. Isso transforma este caso em algo maior, não apenas uma tragédia, mas um exemplo de como um sistema pode gerenciar uma verdade para torná-la aceitável.